mais que uma instituição. Somos uma casa, uma comunidade, um coração. Comunidade ICCM. Dar passo à palavra. E agora há um fenómeno, a grande parte das pessoas, há um fenómeno que quase todos vocês, eu por acaso agora não tenho aqui o telemóvel, mas quase todas as pessoas hoje em dia têm telemóveis com câmaras fotográficas, não é? É ou não é? Quase todo o anelo das pessoas hoje em dia, quem não quer ter o Samsung, o Galaxy S5, quase todos querem ter o iPhone, o 5, porque ainda não chegou o 6, mas alguns já estão de volta do 6. Então, hoje em dia há uma cultura muito à volta do iPhone, o iMac. Por exemplo, os mexicanos já a cultura do já é muito mais antiga, porque eles têm muitas canções que giram à volta do ai. E agora, há muito pouco tempo, há a nova moda tem a ver com o ai, mas começa pelo um S, que é as selfies. Selfies. E já se escreve, hoje em dia, por acaso, no outro dia, a minha esposa estava a ler qualquer coisa na Visão, ou no sábado, sobre as selfies. Não é? As selfies revelam certas e determinadas coisas do interior, realmente, da alma humana. Algumas pessoas têm baixa autoestima, e para levar a sua autoestima, fazem selfies e publicam as selfies, nomeadamente nas redes sociais, no Twitter, no Flickr, no não sei o quê, mas tudo volta muito anda e gira à volta de é algo que está à volta do ego, do eu. E então pus-me a pensar, ok, vamos fazer uma série sobre o ego, mas na igreja falar acerca do ego é um bocado complicado. Então comecei a pensar, então vamos contextualizar isto naquilo que diz respeito àquilo que as pessoas hoje em dia fazem no dia-a-dia. Toda a gente utiliza Facebook. Eu creio que provavelmente no futuro no Ministério Remar poderíamos abrir centros de reabilitação do Facebook. E não poderíamos sequer evangelizar fora, poderíamos começar por dentro, não é? Porque era bastante aceitável começarmos a reabilitar as pessoas dentro do nosso ministério que provavelmente tem algum tipo de adição com o Facebook ou com outros contextos de redes sociais, que nem tudo é negativo, porque muitas coisas são positivas, até as próprias redes sociais. Então, decidi, pois, começar uma série que se chama Morte à Selfie. Ok? Morte à selfie. Não vos vou cascar acerca do egoísmo, acerca do ego, acerca de, agora deixa de pôr as tuas fotografias no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram. Não é nada acerca disso, ok? Mas vamos tratar de ir uma situação muito mais profunda. Uma situação porque, realmente, quando nós falamos da cultura na qual vivemos, que parece que é nova, dizer, a cultura do iMac, do iBook, a cultura do iPhone, a cultura do eu, a cultura do ego, a cultura da selfie, é uma coisa que já vem de há muito tempo atrás, praticamente desde a criação, desde os primórdios, e a Bíblia ensina isto. As pessoas provavelmente não pensam nisso, mas a Bíblia em si, pensamos que isto é um problema da sociedade moderna, ou da sociedade pós-moderna, em que o homem está insatisfeito e quer satisfazer a sua alma, e pensamos mas na realidade todos nós somos consumidos por uma luta interior com o nosso eu, com o nosso ai, e na realidade nós todos temos uma luta entre quem nós somos e aquilo que pretendemos ser, entre aquilo que aparentamos. Um dia fizemos aqui compartilhei aqui sobre tirar as máscaras. E todos nós criamos máscaras, porque pretendemos ser aquilo que não somos e criamos imagens. E vamos ver isso através da vida de Jacó. Todos vocês conhecem Jacó? Se não conhecem Jacó, vamos conhecer Jacó. Mas vamos orar para vocês sentarem-se e vamos dar início à palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te, Senhor, o privilégio, Senhor, de estarmos congregados no Teu nome, Senhor, na Tua casa. Senhor, nós somos a Tua casa, Senhor, Tu podes vir às nossas vidas e pedimos que com a Tua compaixão, com a Tua misericórdia, Tu possas vir tocar-nos, transformar-nos, meu Deus.
Senhor, e que todas as pessoas que possam escutar a Tua palavra, meu Deus, não fiquem da mesma forma, Senhor, mas sintam-se, meu Deus, transformados, desafiados, meu Deus, e possam, aqueles que não Te conhecem, aceitar-Te como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, abençoa esta palavra, abençoa aqueles que nos escutam através da rádio, da internet, Pai, e tudo aquilo que fazemos para glorificar o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso te pedimos e te rogamos, Senhor, que Tu nos vivifiques e nos transformes ao escutar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos tomar assentos. Então eu espero que nós nos possamos rever em Jacó. E o subtítulo, ou por assim dizer, o título realmente desta mensagem é, e eu gostaria que tu dissesse à pessoa que está ao teu lado esquerdo e ao mesmo tempo à que está ao teu lado direito, diz: chama-me Jacó. Chama-me Jacó. Chama-me Jacó. Provavelmente através de Jacó vamos poder aprender que tudo aquilo que nós desejamos alcançar, e é lícito que desejemos coisas, é lícito que tenhamos objetivos na vida, tudo aquilo que nós desejamos, almejamos e projetamos na nossa vida, na realidade somente nos pode ser dado por Deus quando nós realmente aprendemos que somente podemos apresentar-nos diante de Deus tal como somos. Não é necessário criar máscaras, não é necessário projetar alguém que não somos. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 32, 22. Jacó é tal como tu e como eu. Era uma personagem e é uma personagem, como podemos ver, uma personagem complicada. Uma personagem que desde o início da sua vida, já no ventre da sua mãe, as coisas começaram-se a complicar. Isaac orou, Rebeca era estéril, Isaac orou e concebeu-se, que Rebeca pôde conceber vida, e no seu ventre, como vamos ver, apareceram duas vidas. A vida de Jacó e de Esaú. Duas nações. E vamos passar um bocadinho mais à frente, porque provavelmente durante 3 ou 4 fins de semana vamos falar e rever-nos nesta vida de Jacó e aprender que temos que mortificar. Podíamos escolher, ok, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Podíamos escolher estes versos e definitivamente são verdades tangentes que têm que vir à nossa vida, palavras tenazes, por assim dizer, verídicas, que se têm que aplicar, ditas por próprio Jesus Cristo. Mas vamos ver Gênesis 32, 22, já muito mais à frente do nascimento de Jacó. Depois de que Jacó tivesse roubado a bênção de Esaú. Depois que Jacó tivesse comprado a progenitura por um prato de um guisado ao seu irmão. Depois de que Jacó, através da ideia de Rebeca, a sua mãe, sempre as esposas e as mães com aquelas ilustres ideias, porque há sempre um favorito na família. Há sempre um favorito. E Esaú, como nós sabemos, na Bíblia ensina que Esaú era um homem basto, era um homem de campo, um homem de caça. Mas Jacó, não, Jacó era um menino que provavelmente fazia depilação e estava mais à volta da mãe, aprendeu a cozinhar. Como a forma própria a Bíblia ensina, ele estava nas tendas, era um homem que estava nas tendas, andava à volta nas tendas com a mãe. Aprendeu mais acerca das lides de casa, cuidava mais da sua aparência, o seu aspecto, enquanto, no entanto, Esaú era um homem mais prático, um homem mais dado ao campo e Isaac favorecia mais Esaú, o primogênito, e Rebeca, de certa forma, tinha uma tendência, inclinava-se mais a Jacó. E vamos ler aqui muito mais à frente. Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando as suas 2 mulheres, provavelmente alguns homens dizem, ok, aqueles que nunca tinham ouvido falar da Bíblia, vou começar a ir a esta igreja, porque posso ter 2 mulheres. Não estou a brincar, ok? As suas 2 servas, ok, ainda melhor, vou ter 2 servas. Então já não tenho que trabalhar, elas vão trabalhar para mim. E os seus 11 filhos passaram o vale de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha.
Significa que Esau, o qual tinha perdido a progenitura a termos de engano, e aqui Jacó tinha prosperado. Ou seja, a sua vida já... Toda a gente gosta de prosperar. Quem é que não gosta de prosperar na vida? Todos querem prosperar na vida. Significa que ele alcançou, e vamos ver que ele alcançou muitas coisas. Significa que já tinha 2 mulheres, filhos, e tinha muitas coisas. E caminhou e dirigiu-se. Estava aqui em movimento. Mas chegou um momento no qual Jacó, diz a palavra do Senhor no verso 24, ficou só e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa. Quem é que não prevalecia contra ele? Estamos aqui. Quem é que não prevalecia contra quem? Jacó? Não, aqui ainda não falou de nenhum anjo, falou de um homem. Jacó travava uma luta com um homem e este homem não conseguia prevalecer contra Jacó. Ok? Quando este viu que não prevalecia contra ele, o que é que ele fez? Tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então disse o homem disse isto a quem? A Jacó. Vamos ter isto bem contextualizado. Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe então Jacó: diz-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou àquele lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Nasci ao sol quando ele passou Peniel e cocheava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Vamos ver aqui. O homem nunca se identificou. Vamos ajudar? Se me ajudam, isto vai ser bastante mais rápido. Se não me ajuda, vamos ter que ir um bocadinho mais lentamente. O homem nunca se chegou a identificar. Pergunta-lhe a Jacó quem ele era. E Jacó identifica-se: eu sou Jacó. Depois que este é abençoado, Jacó pergunta-lhe: quem és tu? E este identifica-se? Não. Vamos ver uma coisa, simplesmente esta analogia da selfie. Esta analogia da selfie ilustra exatamente este conflito que existe entre cada um de nós. Vejamos uma coisa, há aproximações e estudos que mostram que diariamente são postados na internet e nas redes sociais mais de 1 milhão de selfies. Mais de 1 milhão de fotografias pessoais e familiares para percorrerem o mundo da internet. E da mesma forma como Jacó lutou com a sua família, com os homens e com Deus, e consigo mesmo, para ele poder encontrar-se a ele mesmo, essa luta interior, tu e eu temos essa luta interior, a vida inteira. Provavelmente não o queremos reconhecer. Porquê? Porque realmente esse conflito existe. Existe porque nós vamos continuamente ter o conflito entre quem realmente somos e quem gostaríamos de ser. Estamos aqui? Não, provavelmente tu não, sou eu que sou diferente de ti. Mas todos nós vamos ter esse conflito. Em quem somos nós? Quem gostaríamos de ser? Como gostaríamos que os outros nos vissem? E ainda vou aqui pôr um bocadinho mais de picante. Como pensamos que os outros nos deveriam ver? Vou refrasear isto de novo. Há um conflito em quem somos nós realmente
a nossa identidade pessoal, como nós gostaríamos de ser, em seguida também há o conflito de como nós pensamos que os outros nos deveriam ver a nós. Entenderam isto? Ou não entenderam? Esta é a realidade. Por isso é que as pessoas criam outras imagens que não são as suas próprias. Criam outras identidades. Não mudam de nome, mas vestem diferentes vestidos. E na realidade, o objetivo da exposição da palavra é que possamos aprender a abraçar quem realmente nós somos. Porque Deus vem às nossas vidas porque Ele ama-nos tal como nós somos. E Ele quer transformar-nos à sua imagem e semelhança. Porque foi dessa forma que Ele nos criou. Amém? Então nós, grande parte dos conflitos que temos internos e externos, começam e terminam exatamente nesta questão. Quem somos, como gostaríamos de ser e como nós desejamos que os outros nos vejam. Daí origina este fenómeno, por exemplo, que é tão latente como as selfies. Nós criamos imagens para mostrar aos demais. O o selfie. E olha, por exemplo, na Bíblia podíamos ter escolhido vários tipos de pessoas para tratar de ilustrar isto. Por exemplo, Noé. Noé foi uma pessoa que construiu a arca. Ok? Foi chamado por Deus, construiu a arca, passou o tempo a elaborar, todas as pessoas diziam, bom, este homem está fora. E depois, o que é que aconteceu? Depois de construir a arca, bebeu uns copos a mais e teve um enredo familiar assim um bocado a dar para o esquisito. Enfim, é uma pessoa também complexa, que também teve os seus conflitos. Podíamos ter escolhido Abraão, que é o pai de muitas nações, mas também é uma pessoa complicada. Bom, teve que mentir, terminou por também meter-se numas complicações. Ok. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo que estava cativo no Egito. Mas bem, também terminou por tomar a justiça nas suas próprias mãos e tornou-se um assassino e teve que fugir. Também uma pessoa que teve os seus próprios conflitos. Podíamos, por exemplo, escolher a David. David que foi um homem que tinha o coração conforme o de Jeová, mas cobiçou tanto, desejou ter uma mulher, que depois não só adulterou, senão que engendrou um montão de situações para fazer com que o seu esposo fosse assassinado. O seu esposo que o servia e que foi fiel ao serviço militar do reino para arranjar forma de o matar na frente da batalha. Muitos de nós temos outra coisa em relação ao selfie. Pensamos que somos exclusivamente delicados e complicados. Mas se nós vamos ver as situações de todos estes personagens bíblicos, entenda uma coisa. Se tu pensas que a tua situação é complicada, que o teu problema é demasiado grande, que és uma personagem, provavelmente, tu pensas, não, mas irmão, é que não conheces bem a minha situação. Então, quero dar-te a conhecer simplesmente com estas pequenas ilustrações que não és ninguém especial ou diferente de todas estas pessoas. E que ainda há esperança, porque se houve esperança para todas estas pessoas, Deus ainda está disposto a trabalhar contigo. Amém? E Deus conhece as tuas complicações, e Deus é um Deus de misericórdia e compaixão, e Deus amou de tal forma este mundo, deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham salvação, vida eterna, assim que ainda há esperança. Amém? Amém? Há esperança, não para o teu selfie, mas para ti. Amém? Significa, a luta é inevitável. Jacó teve que lutar com Deus uma noite inteira. Mas enfim, toda a sua vida Jacó tinha lutado. Ele naquele momento não sabia bem com quem é que ele estava a lutar. Mas se nós vemos bem, vamos ver bem a palavra de Deus, não era a primeira vez que ele estava a lutar. Vamos a Gênesis 25, penso que toda a gente conhece esta passagem. Ele ainda não tinha vindo ao mundo. Reparem bem a genética humana de Jacó. E quando eu digo Jacó, vamos recordar-nos do título. E vira-te à pessoa que está ao lado e diz, chama-me Jacó. Chama-me Jacó. Revê-te em Jacó. O suplantador.
o enganador, o eu primeiro, o eu mais que tu. Não, mas irmão... E vamos ver exatamente qual é exatamente a nossa genética. Qual é a sabedoria que é a sabedoria humana. A nossa própria genética distorcida que se revê em Jacó. A história que ainda há pouco falava. Isaac orou porque Rebeca era estéril e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, a sua esposa, concebeu-os e os filhos lutavam, verso 22, no ventre dela. Então ela disse, porquê estou eu assim? E foi consultar ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos foram os dias dela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como vestido de pelo, hirsuto. Há hirsutos entre nós. Amém. Um hirsuto é uma pessoa a sua pele tem muito cabelo, ok? Assim era Esau. Depois saiu o seu irmão agarrado com a sua mão ao calcanhar de Esau, pelo que foi chamado Jacó. E Isaac tinha 70 anos quando Rebeca os deu à luz. Amém, glória a Deus. 70 anos e foi pai. Vamos ver uma coisa, põe-te a pensar, possivelmente continuamente há um conflito uterino em termos espirituais quando Deus quer conceber qualquer tipo de projeto neste mundo. Quando Deus lança um propósito para a tua vida ou para a minha vida, há sempre um conflito de antemão. Mas vê bem, o pai e a mãe diziam, ok, não vou conceber. Naquela cultura, pois o não conceber era algo como que uma maldição. Oraram. E Deus, cuidado, oras e Deus ouve as orações. Ele ouve aquilo que tu pedes. E então, de repente, a mãe vai de Deus, dá-me um filho, e em seguida passa automaticamente, porquê é que eu estou assim? Eu agora quero refutar-me um bocadinho aqui à cultura portuguesa. Todos nós conhecemos, ou grande parte de nós conhecemos, pelo menos a geração um bocadinho mais antiga, aquele senhor controverso na cultura pop, musical portuguesa, do António Variações, não é? Não conhecem António Variações? Há uma música muito famosa que ainda passa hoje em dia na rádio. Diz, eu só quero ser o que não sou, eu só quero estar onde não estou. Agora diz, chama-me Jacó. Aí estava a genética de Jacó. Aí está o core da alma humana. Dá-me filhos. Deus, porquê é que eu estou assim? Dá-me. E agora porquê é que eu estou assim? Naquela altura, Rebeca faz algo que grande parte de nós não fazemos. É que quando temos um problema, normalmente não consultamos a Deus. Consultamos a Wikipédia, os jornais, a Maria, a TV Guia, as vizinhas, o mundo inteiro, mas menos Deus. Agora, Rebeca, na realidade aqui consulta a Deus. E Deus dá-lhe a resposta e diz, calma Rebeca, vais ter que entender que o meu propósito é algo muito maior do que aquilo que tu podes entender para já. E começou-lhe a dar então um bocadinho a noção daquilo que iria acontecer. Entendamos uma coisa, é necessário que possamos consultar ao Senhor em todos os momentos. Quando temos um momento de conflito, consultemos ao Senhor. Quando vemos que as coisas estão bem, consultemos ao Senhor. Quando vemos que as coisas estão a entrar numa situação conflituosa, consultemos ao Senhor, em vez de consultar tudo menos o Senhor. Consultemos aquele que nos conheceu desde o ventre da nossa mãe. Consultemos aquele que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Consultemos aquele que nos pode conceder todas as petições do nosso coração, de acordo à sua vontade e ao seu beneplácito. Rebeca, são 2 nações. Isto é muito maior do que aquilo que tu podes imaginar. Isto é algo que vai ser transcendente, vai ser para toda a vida. Mas vejamos agora a segunda imagem. Quando Jacó nasce,
como é que ele nasce? Vamos, uma imagem, como é que ele nasceu? Depois de andar à bulha no ventre da mãe, como é que ele nasceu? Nasceu? Não, Esau é que era peludo. Esau vem à frente. E como é que nasceu Jacó? Agarrado do calcanhar do outro. O que é que ele estava a fazer? Vem tu que eu quero ser primeiro. Ai! Espera que eu vou primeiro. Desde aquele momento ele já ficou com aquele nome Jacó. O que é que significa Jacó? Para os entendidos teólogos que estão nesta sala. O suplantador. O enganador. O eu primeiro. I, myself. Algo que é instintivo. Vamos ver, por exemplo, quantos estão aqui que têm filhos? Ou filhos pequenos? Têm idade? Ok. Vamos ver uma coisa. É preciso ensinar aos meninos a dizerem meu? É preciso ensinar aos meninos a dizerem eu? Não, pois não. Agora é preciso ensinar a dizer por favor, não é? É instintivo. É que é instintivo. Este instinto está cá. Eu primeiro. Eu melhor. Eu. Agora já é moderno. Agora já se transcreve em cibernético, é selfie. Já poupamos as palavras, que é o léxico há que poupá-lo, não é? Então, olá, cá estou eu na praia. Olá, cá estou eu na casa de banho. Agora já é um novo, agora vou fazer um desafio. Agora é com o balde de água fria. Agora não sei o que é que vai sair a seguir, mas é tudo à volta do selfie. As crianças são um perfeito exemplo, outra vez. Diz à pessoa que está ao teu lado, chamamos Jacó. Quando tens irmãs, por exemplo, eu tenho 4 miúdos, aquilo é uma competição danada. Nenhum está disposto a dar uma coisa ao outro. Todos querem ver quem é que agarra o presente primeiro. Todos querem ver quem é que agarra a atenção da mamãe e do papá primeiro. Quando um pergunta uma coisa, os outros logo ao mesmo tempo. Pai, mãe, pai, mãe. Eu primeiro. Estão a agarrar o Jacó, a agarrar o calcanhar do Esau, porque eu quero ser primeiro. Nossa. Numa cultura onde eu quero ser primeiro, como é que vamos aplicar buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e tudo demais vos virá por acréscimo? Queres simplesmente fazer que penses. Mais umas mensagens. Entendamos uma coisa, o eu primeiro é totalmente miserável, mas isso acontece no seio da igreja. Não, irmão, isso é no mundo, mas é que a igreja é a luz deste mundo. Ok? E a luz deste mundo tem que se pôr sobre um ponto. Onde? Põe-se aqui debaixo para que ninguém veja. Alto. Agora, não podemos permitir que este tipo de aculturamento aqui exista, mas entendamos uma coisa, este conflito vai estar sempre patente, porque eu chamo Jacó. E tu vais sempre agarrar o calcanhar do teu irmão. E vais estar sempre a tentar ser primeiro. E vais estar sempre a tentar obter o melhor lugar na sala. E vais estar sempre a tentar obter o favor. Mas irmão, eu não estou a julgar-te. Eu estou simplesmente a falar sobre os factos que nos ensinam a Bíblia. Vejamos uma coisa que Jesus ensina em Mateus 20, 16. Isto é uma mensagem muito simples que eu espero que realmente nós possamos rever-nos ao longo desta série em Jacó. Diz a palavra do Senhor assim: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Isto não faz sentido no seio da sociedade onde vivemos. Não faz sentido. Porque cada vez mais as pessoas são levadas a viver em contínua competição.
Em palavras muito sucintas e simples, diria assim: não são aqueles que conseguem passar à frente que ficam à frente. Ok? Isto para mim é muito pessoal, sabes? Porque eu normalmente sou uma pessoa que conduz rápido. E então costumo sempre ultrapassar. E não quer dizer que ao estar à frente, que fica à frente. Nomeadamente, às vezes até chego mais tarde. Porque na dinâmica do reino de Deus, os que estão no fim vão ser primeiros. E os que estão à frente vão para o fim da linha. Isto é, se tu passas a vida num modelo de centrar-te em ti mesmo, ok? Vamos entoar isto em grupo. Diz selfie mode. Vamos ser assim, vamos ser vamos ser modernos. Diz selfie mode. Selfie mode. iMode. iPhone. É giro, é moderno, é? Somos contemporâneos. Ultimadamente vives uma vida miserável. Sabes porquê? Vais passar a vida inteira a agarrar os calcanhares dos outros. E depois terminas no fim da bicha. É tão engraçado, mas é que é assim. E o pior disto tudo é que esse modo não é efetivo. Porque o fim é sempre o mesmo. Vais sempre para o fim da bicha. Há um ditado português que diz que as cadelas apressadas parem os cães cegos. É a mesma coisa. Queres chegar primeiro? Terminas no fim. Vejamos aquilo que diz Jesus Cristo em Lucas 9:25. E é o que acontece. Ou seja, Jacó lutou tanto por enganar, por fazer, por engendrar todo o tipo de maquinações, que terminou por não poder desfrutar daquilo que obteve. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? E que nós, quando lemos isto, na realidade pensamos assim, não, isto é só... Não, isto às vezes não quer dizer que seja simplesmente a ter que ver com bens materiais. Não, mas nós não, irmão, nós estamos num ministério de compaixão, de amor, vivemos em comunidade, não temos... Não, mas calma, muitas vezes aquilo pelo qual ansiamos, muitas vezes não são os bens materiais, é o ser reconhecido, é o ter um título, é o ser valorado por tal e por pascual, é o porem-nos sempre nos primeiros instâncias. O que é que aproveitas? Se na tua frenética busca ansiosa por reconhecimento, por status, por sucesso, por alcançar segurança, somente descobres ao fim do processo que no meio disso tudo perdeste-te a ti mesmo, não sabes já quem és, já vestiste tantas fardas que tu já não sabes quem tu és. E na realidade tu vais ter que perder a ti mesmo, para que perdendo-te a ti mesmo, apresentando tal como tu és na tua essência, Deus possa apresentar-te aquela pessoa que Ele quer fazer em ti. A pessoa que Ele originalmente criou à sua imagem e semelhança. Uma pessoa que, independentemente dos seus anseios e dos seus desejos, pode descansar e confiar nas promessas daquele que o criou, que o chamou, que o resgatou, que pagou o preço altíssimo da sua vida, da sua sangue na cruz do Calvário. Jacó nasceu a agarrar o calcanhar do seu irmão, mas, no entanto, quando agarrou o calcanhar do seu irmão, não conseguiu ele ser o primogênito. E quando nós vemos a vida de Jacó, foi sempre até tentar alcançar a progenitura, e vais ver o quê? Conseguiu. Conseguiu ou não conseguiu? Em Gênesis 27, vemos a história. Ele com a mamã engendraram ali um plano, mas a ideia não foi de Jacó, hein? A ideia foi de os entendidos teólogos que nos contem um bocadinho da história. Quem foi a ideia? Vem para cá, Jacó, que a gente vamos preparar aqui um guiso ao papi à maneira. Já verás. Vai. Bom, vestiu, arranjou-lhe a maquete toda de tal maneira de enganar o velhote do Isaac.
Esaú andava e arranjaram aquilo de tal maneira, e o que é que aconteceu? C.S. Lewis escreveu uma coisa tão verdade acerca disto. Nós não temos orgulho em possuir, mas sim em possuir mais do que os outros. É a nossa essência. O possuir não é realmente aquilo que nos faz sentir orgulhosos, mas o possuir mais que o outro, isso sim. Isso sim. Eu quero estar magro, mas tenho de estar mais magro do que ele. Hã? Eu quero estar bronzeado, mas quero estar mais bronzeado do que ele. Ok? Eu quero ser bem-sucedido, mas eu quero ser mais bem-sucedido do que os demais. É a nossa essência. Não estamos contentes com o ser assim ou assado, mas sempre ser assim ou assado mais do que alguém. Vamos ver num outro fim de semana que acabaremos muitas das vezes por desistir daquilo que mais queremos por coisas que queremos aqui e agora. Às vezes há uma coisa que nós queremos muitíssimo, mas de repente acabaremos por desistir disso porque queremos uma coisa aqui e agora. Isso acontece muitas vezes, mas isso é perigosíssimo. Mas o problema neste desembaraço frenético é que sempre encontramos pessoas no caminho que nos vão superar. E então isso leva-nos a viver uma vida miserável. Totalmente miserável. Jacó conseguiu enganar o seu pai, enganou o seu irmão, e o que é que aconteceu? Quando alcançou a progenitura, para os entendidos, teve que se pirar do seu irmão mais novo. Andou a fugir durante 21 anos, porque o seu irmão mais novo, quando viu que ele tinha 21 anos, durante 21 anos, andou a fugir, aproximadamente, porque o seu irmão queria matá-lo. Como é que ele enganou o pai? Em Gênesis 27, não queremos... Vamos ler uns versos de Gênesis 27, simplesmente para enquadrar-nos. 27, 20 em adiante, perguntou Isaac a seu filho: como é que tão depressa achastes, filho meu? Respondeu-lhe: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó: chega depois para que eu te apalpe e veja se és o meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou Jacó a Isaac, o seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas como as de Esaú. E seu irmão o abençoou. Então perguntou: tu és mesmo o meu filho Esaú? E ele declarou: eu o sou. Disse-lhe então o seu pai: traz-me e comerei a caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe trouxe, ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu, e disse-lhe mais Isaac, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou, e o seu pai, sentindo-lhe o cheiro e as vestes, o abençoou e disse-lhe: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou, que Deus te deu o orvalho do céu, os lugares férteis da terra e a abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te os povos e as nações e encurvem-se perante ti, o Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe que se encurvem de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Jacó fingiu ser quem? Esaú. Muitas vezes na vida, ou grande parte da nossa vida, passamos a vida a vestir as vestes de Esaú. Mascaramos-nos de Esaú. Por outras palavras, fingimos ser aquilo que não somos, ao ponto de fazê-lo tão bem que as pessoas não se apercebem. E pensam que nós somos Esaú. E dão-nos a bênção. A questão aqui é que é muito completamente diferente. Jacó era bom nas lides da casa. Esaú era bom na caça e no campo. E olha uma coisa, escreve-o: Deus não pode abençoar aquilo que tu finges ser. Deus não pode abençoar as tuas máscaras. Deus só pode abençoar quem tu realmente és. E muitas das vezes vais obter bênçãos vestido
de Esaú. E aquilo que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu a Jacó. Depois de ter a progenitura, não pôde usufruir de todos os direitos e privilégios dessa mesma progenitura, senão teve que se pôr em fuga, terminou a trabalhar para Labão, Labão enganou, enfim, uma atrás de outra. Sim, prosperou, conseguiu as 2 mulheres, conseguiu família, conseguiu gado, conseguiu coisas, mas terminou. Não vamos jamais poder desfrutar plenamente das bênçãos que são obtidas pelas falsas identidades. Deus não pode abençoar quem tu finges ser. Deus não pode abençoar a Jacó vestido de Esaú. Porque, olha uma coisa, tu dizes, Luís Miguel, isto é... Não. Quero dizer-te que há muitos eus. Há muitos eus. Há muitos ais. Há muitas selfies. Há o eu tal como eu sou. Há o eu tal como eu desejo ser. Para esse tipo. Eu desejo ser, eu quero ser. Esse também há esse eu. E há o eu tal como eu tenho esperança de ser. Esse é o eu no qual Deus está a fazer a obra. E esse eu é perseverante, longânimo, bondadoso. É a obra completa do Espírito Santo. É a obra em construção. Por assim dizer, é o Esaú. É o Jacó vestido de Esaú. É o futuro Luís Miguel. Irá ficar concluído. Sim, existe. Não fiques confuso. Não é que o pastor está a dizer que ele tem vários eus. Todos temos vários eus. Todos somos Jacó. E todos somos Esaú. Há aquilo que eu vejo, há aquilo que tu podes ver, e há aquilo que eu desejo que todos vejam. E é assim. No fundo, ao fim do dia, todos vamos vestindo várias máscaras. Mas vejamos uma coisa, na realidade, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se no meio do processo se perde ele mesmo? E na realidade, que serve a bênção de Isaac se depois tu não podes ficar na casa de Isaac? Jacó foi abençoado por Isaac, mas depois não pôde permanecer com Isaac. De que serve que o pai te abençoa se depois tu não podes estar em paz na casa do pai porque tens que fugir dos teus irmãos? De que servem, por exemplo, às jovens vestirem-se de uma forma tão apelativa somente para atrair os olhares? Para quê? É isso que se lhe pode chamar respeito ou amor? De que servem, por exemplo, aos jovens que em dado momento até podem ter um coração compassivo e amoroso, de que quando entram aos colégios têm que pôr uma atitude assim dura, de my man, para quê? De que serve? De que serve aparentar ser aquilo que não és? De que serve chegares à igreja e de repente o teu discurso vira-se ao contrário? Aleluia, irmão, glória a Deus, mas na realidade não é assim. De que serve? De que é que serve? De que serve vestir tantas máscaras? De que serve vestir as vestes de Esaú para receberes a bênção do pai Isaac? Onde na realidade continuas a ser Jacó e depois de teres a progenitura não podes desfrutar dela? Não podes! Deus não pode abençoar quem tu finges ser, quem tu desejas ser, quem tu esperas ser, quem tu esperas que os outros vejam em ti. São imagens, escaparates, selfies. Aleluia. Não és tu. Deus quer abençoar-te a ti. Amém? Deus quer abençoar a Jacó. Não quer abençoar outra coisa. Porque é que tens que te vestir de cristão? Há pessoas que se vestem de cristão. De que serve enganares a Isaac? Podes enganar a Isaac, mas não te enganas a ti mesmo. Nem podes enganar a Deus. Jamais. Podes enganar ao próximo, mas não podes enganar a Deus. Deus jamais irá abençoar quem tu finges ser. Deus não pode ungir o teu avatar.
àqueles que veem filmes. Estás a criar o avatar e a unção de Deus não cai sobre o avatar. Acabou. Ele disse ao pai, eu sou Esaú. Quem és, meu filho? Vem ver a ver se tu és rival. Eu sou Esaú. Quem és tu? Eu sou Esaú. E ele abençoou. E no meio daquilo ele perdeu-se ele mesmo. Assim passa a muitos. Quem és tu? Eu sou o Filho de Deus, com tal percurso eu vou, eu faço, eu isto, eu outro. No meio disso tudo, está-se a perder ele mesmo. Perde-se nos entremeios. Perde-se nos meandros da cultura, do desempenho, do evangelástico e não chega a que a obra de Deus se realize. Perde-se nos meandros do crescer aquilo que é para agradar os outros, mas não para agradar a Deus. Jacó levou-lhe algum tempo a aprender isto, 20 e tal anos, até que depois chegar a Peniel. E até que depois pudesse considerar deixar de fugir e voltar a casa e pensar, bom, provavelmente haverá algum tipo de hipótese de que me possa reconciliar com o meu irmão, haverá algum tipo de hipótese de que o meu irmão já não me deseje matar e me perdoe e me aceite. Olha uma coisa, Jacó obteve várias coisas no meio disso tudo. Mas ele entendeu que, na realidade, depois de obter tudo aquilo que ele almejou, entendeu que aquilo que ele obteve realmente não necessitava dele. Amém? E muitas das vezes é necessário obter aquilo que queres para depois entenderes que aquilo que tu queres não é aquilo que tu precisas. E há pessoas que passam a vida inteira a tentar obter e obtêm. E depois é que vêm, afinal não precisava disto. Afinal, isto não me faz feliz. Afinal, isto não me realiza. E somente quando tu te reconcilias contigo mesmo, é que Deus, depois dessa obra maravilhosa, faz com que, então, te possas começar a reconciliar com os demais. Que idade é que tu pensas que Jacó tinha quando estava a lutar em Peniel? Que idade é que teria? Irmão Faria? Que é jovem? 70 e tal anos. 76 mais ou menos, que eu estive aqui a apurar vários comentários. Tinha à volta de 76 anos. Perdão, tinha à volta de 76 anos quando roubou a bênção. E 21 anos depois, com 96, foi quando ele se conseguiu reconciliar com o seu irmão. E nessa altura também foi quando ele esteve em Peniel. Com 90 e tal anos ele lutou com Deus. Vamos terminar em Gênesis 32. Ele ficou só a lutar com o homem até ao romper do dia. Ele persistiu. E quando tu te agarras nessa luta com Deus realmente, não independentemente de como estejas, dirás, não é que eu estou tocado, isto a mim já não vale a pena, estou a sofrer, estou desgastado. Quando tu te aproximas de Deus tal como tu és, apesar de que estejas desgastado, cansado, Deus vai-te abençoar. Mas é essencial que decidas algo. Primeiro, comeces a estar cansado de fingir. Deus perguntou-lhe a ele primeiro, quem és tu? E ele disse, não sou Esaú. Fez-lhe a mesma pergunta de que Isaac lhe fez. As duas perguntas são as mesmas. Isaac perguntou-lhe, quem és tu? E ele mentiu ao pai e disse, sou Esaú. Aqui, Deus, o homem, o anjo, Deus, faz-lhe a mesma pergunta. Quem és tu? Não saberia Deus quem ele era? Mas era necessário que ele admitisse quem ele era. Sou Jacó, o enganador, o suplantador, o traidor. Esta é a minha essência. Chamo-me Jacó. Não preciso de me vestir de santo. Não preciso dizer aquilo que não sou. Sou aquilo que sou pela graça de Deus. E pela graça de Deus, a graça de Deus em mim fará com que eu seja aquilo que Deus quer. E ele disse, eu sou Jacó. Amém? E aí, tudo muda. Ele lutou e Deus, como viu que não podia deixar, tocou-o. Deu-lhe o toque.
Deixou-lhe a fragilidade. Deixou-lhe a marca. Ele disse, não te vou deixar. Foi persistente, foi tenaz. Não te vou deixar, Senhor, até que tu me abençoes. E agora tu podes estar débil, às vezes podes estar a sofrer, mas não podes deixar de lutar. Mas não podes deixar de lutar conforme tu és. Não com as tuas máscaras, não com as tuas selfies. Tens de dizer, não te deixarei, Senhor, sem que tu me abençoes. Porque se andaste a vida inteira, ou grande parte da tua vida, agarrado aos calcanhares dos outros, agora é bom que te agarres a Deus. É bom que te agarres a Deus. Porque Deus é o único que não te precisa de dar o primeiro lugar, mas Ele dará-te tudo aquilo que tu realmente precisas. Ele é aquele que pode abençoar-te para lá de qualquer forma que tu possas imaginar. Podes dizer, eu estava agarrado ao calcanhar de Esaú. Sim, eu estava agarrado ao calcanhar de Esaú. Nasci agarrado ao calcanhar de Esaú. Esta é a minha essência. Mas eu vou deixar para trás aquilo que fiz, o meu passado, vou deixar para trás as minhas máscaras. Levo há tanto tempo no ministério e na igreja e a congregar-me com tantas máscaras. Vou deixar de me importar na realidade com o que é que os outros, o que é que eu quero que os outros vejam em mim e vou agarrar-me a Ti. Vou deixar de estar preocupado com o ranking de status que vou alcançar. Não me vou preocupar realmente o quão bem-sucedido vou ser, mas vou agarrar-me a Jesus. E não te vou deixar ir, Senhor. Eu quero que Tu me abençoes. Eu não sei bem qual é que é o Teu propósito, não posso entender, não posso entender bem qual é que é o Teu propósito para a minha vida, mas uma coisa eu sei. Tu tens planos de bem para mim. Uma coisa eu sei. Tu tens um chamado, uma comissão para cada um dos Teus filhos. E uma coisa eu sei. Que eu quero estar agarrado a Ti. Mas há aqui algo mais que eu quero tomar um minuto para terminar aqui. No verso 27, esta mesma pergunta que Deus lhe faz, que o Pai lhe faz a Isaac, ele responde. Outra vez volta Jacó a perguntar-lhe, e quem és tu? E Deus não se lhe identifica, não diz, eu sou Deus. Muitas das vezes queremos perguntar-lhe, Senhor, e tu o que é que queres? E quem és tu? Onde é que estás? Qual é o projeto? Qual é que é? Queremos saber tudo. Mas sabes o que é que se passa? É que na realidade, aquele homem estava ali para que Jacó soubesse quem ele era. E Deus, na realidade, quer que tu saibas quem tu realmente és. Durante 96 anos, Jacó não conheceu a Deus e não se conheceu a ele mesmo. Em Peniel, Jacó conheceu-se a ele mesmo e conheceu a Deus. E há muita gente na igreja e muita gente no ministério, há muitos anos, que na realidade não conhecem a Deus, nem se conhecem a Ele mesmos. Usam muitas máscaras. E é tempo que deixem tudo para trás. Nesse Peniel, se agarrem a Deus e conheçam e digam, chame-me Jacó. E lutem com Deus de tal forma, até à alvorada, que cheguem a conhecer o Deus de Jacó. E cheguem a conhecer o Jacó. Não tenham vergonha de ser Jacó. Porque há aqui algo muito interessante que eu vou terminar com isso. Sou quem sou Jacó. Porque depois sabemos que Deus diz-lhe, bom, agora já não é Jacó, agora vai ser Israel. Claro, Israel. O que é que significa Israel? Triunfante em Deus. Mas a partir daí, poderíamos pensar que na Bíblia já não se ouviria falar do nome Jacó e passaria simplesmente a ouvir falar de Israel. Mas mais à frente, em Êxodos, vamos ver que Deus também é Deus de Jacó. Depois, já muito depois de Jacó ter morto, estava depois o povo de Israel em cativeiro no Egito, Deus apareceu a Moisés numa zarza, comissionou-o, e acontece a mesma pergunta em Êxodos, vamos terminar aqui em Êxodos para não alargarmos mais. Moisés faz a mesma pergunta que Jacó, bom, e agora como é que é? O que é que eu digo?
E responde Deus a Moisés em Êxodo 13:14. Eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou o que sou, aquele que me enviou a vós. E disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Eu esqueço de pôr lá. E o Deus de Jacó. Ele não disse que ele era o Deus de Israel. Façam lá um momento que eu termino já. Ele era o Deus de quê? Vamos repetir, era o Deus de quem? O Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vamos lá ver. A mudança cria continuamente na nossa vida um conflito e uma luta. E Deus não tem problemas com os nossos conflitos nem com as nossas lutas. Porque essa nova criação que Ele está a gerar, essa obra completa só ficará completa ao fim dos tempos. Amém? Ele olha para nós com os seus olhos de amor. E então Ele não tem nenhum problema com o Jacó. Porque Ele também, diz comigo, Ele também é Deus de Jacó. O meu Deus também é Deus de Jacó. Não preciso vestir outra veste. Não preciso de me vestir de Esaú. Não preciso de me esconder. Tenho de fazer morte à selfie. Acabar com a selfie. Não preciso de projetar uma imagem falsa de mim mesmo. Amém? Não preciso viver uma vida miserável. Não preciso, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E não é compatível ser mais que vencedor e viver miseravelmente. Porque a palavra de Deus ensina em Filipenses que Deus, Jesus, encarou a cruz com dor? Com gozo. Então a vida de um cristão é que Jacó até Peniel ele tinha vivido uma vida de martírio. Ele tinha tudo, mas era uma vida de martírio. E depois de Peniel, tudo mudou. Não é que ele tivesse deixado de ser Jacó e dissesse, bom, agora sou Israel, agora é que eu sou. Não, ele continua a ser Jacó e Israel. Amém? Mas Deus também é Deus de Jacó. Deus é teu Deus nos fracassos e também é teu Deus nas vitórias. Assim não tenhas vergonha de dizer, eu chamo-me Jacó e sou aquilo que sou pela graça de Deus. E Deus ainda tem esperança para mim. Deus ainda vai fazer, está a fazer a sua obra em mim. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos dar-te graças pela tua palavra, Senhor, sabendo que podemos ter sempre esperança em ti, Senhor. Chegar a ti tal como somos, Senhor. Não precisamos de vestes alheias, imagens, Senhor, se não queremos apresentar-nos tal como nós somos, Senhor, com as nossas fragilidades, com as nossas debilidades, Senhor. Sabemos que Tu tens um caminho, Senhor, uma vereda, meu Deus, para onde nós andarmos, caminho de santidade na qual Tu nos transformas, meu Deus. Senhor, Tu és um Deus de compaixão, de amor. Chamamo-nos Jacó, porque Tu também és Deus de Jacó. És um Deus compassivo, um Deus de misericórdia, meu Deus. Segue no nome de Jesus Cristo, Senhor, a transformar-nos, Senhor, e a dar-nos a vitória, Senhor, nos nossos conflitos. Sem que tenhamos que recorrer, Senhor, a imagens, Senhor, que não são as nossas. Não temos que criar nada que não venha de Ti, pois a obra é Tua nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, abençoa aquelas pessoas que nos podem ouvir através da rádio e da internet, Senhor. E Te damos graças porque Tu também és Deus de Jacó, Pai. No nome de Jesus Cristo, Te pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor. E diz, eu chamo Jacó. Diz, eu chamo Jacó. Diz-lhe ao Senhor, eu chamo Jacó. E o meu Deus é Deus de Jacó. É Deus de Abraão, é Deus de Isaque e é Deus de Jacó. Amém. Deus abençoe.